Amém. Bem-vindo à nossa escola bíblica. Nós estamos aqui essa sexta-feira. Vamos falar sobre o estudo 6, Colossenses, capítulo de número 2. Para quem tem a revista, o texto áureo está em Colossenses, capítulo 2, versículo 8, que diz assim, ó: cuidado que ninguém vos venha enredar com suas vãs filosofias, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. A leitura bíblica em classe nós vamos fazer no momento da lição, está em Colossenses, capítulo de número 2, versículo de número 1 até o versículo de número 23. A verdade prática diz da seguinte forma: devemos rejeitar qualquer proposta que secundarize a pessoa e obra de Jesus Cristo. Amém, irmãos? Vamos orar, vamos agradecer a Deus, pedir o seu direcionamento, pedir direção. Daniel, me ajuda aqui, por favor. Vamos pedir o direcionamento do Senhor, para que Ele possa nos orientar nessa noite. Nós vamos orar a Deus, pedindo a sua... Pode guardar ali para mim. Cuidado com a câmera aí, cuidado com a câmera. Isso, vamos lá. Querido Deus e eterno Pai, estamos mais uma vez aqui na Tua casa e queremos Te agradecer, Senhor, pela rica oportunidade de mais uma vez poder verbalizar a Tua palavra. Senhor, estamos numa escola, queremos Te louvar e Te agradecer, queremos bendizer o Teu nome, porque o Senhor é fiel. Estamos aqui para aprender a Tua palavra, para amadurecermos, para crescermos em graça, em conhecimento, instruindo uns aos outros como ensina a Tua palavra. Deus, fala conosco nessa noite, através dessa lição. Admoesta-nos, exorta-nos, consola, edifica a nossa vida para o nosso crescimento. E que o Teu nome, Senhor, o Teu santo, poderoso e excelso nome, seja mais uma vez glorificado nessa casa de oração. Muito obrigado pela vida de cada um dos Teus filhos, cada aluno, cada irmão, cada irmã que chegou aqui, os irmãos que vão assistir essa videoaula depois, que também possam ser edificados pelo poder do Teu Espírito. Ilumina a minha mente, o meu coração, toca nas minhas cordas vocais para transmitir a Tua verdade à Tua igreja. É isso que nós Te pedimos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem crer assim, diga amém, amém e amém. Daniel, deixa um microfone. Tá bem aqui. Segura aqui, pega ele aqui para mim, Breno, por aqui, assim, ó. Isso. Quando os irmãos precisarem, vai ter momentos em cada tópico que nós vamos olhar. Abre um momento de perguntas e respostas, os irmãos podem levantar a mão, um obreiro vai até vocês. Lembrando que não é um monólogo, tá? Não sou eu falando, aqui é uma escola, caneta, caderno, papel, Bíblia, revista na mão, e a gente vai amadurecer essa lição abençoada aqui que Paulo vai tratar no capítulo 2. Eu já peço que você abra sua Bíblia na epístola de Paulo aos Colossenses, no capítulo de número 2, fique com ela aí aberta e a gente vai trabalhar esse texto aqui. Nosso textual está aqui, ó. Todo mundo vai falar no 3, nós vamos no 3 já falar Colossenses capítulo 2, versículo de número 8, que diz: 1, 2, 3. Tenham cuidado. Vamos lá, pessoal, todo mundo. 1, 2, 3. Tenham cuidado para que ninguém os escravize por meio de filosofias inúteis e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, mas não em Cristo. Esse textual já está falando do problema que Paulo vai tratar aqui no capítulo de número 2. Aqui nós temos 3 problemas, que é o gnosticismo, o legalismo, o misticismo e o ascetismo. O capítulo de número 2 dessa carta, Paulo vai combater essas vãs heresias, vãs ensinamentos, que já estavam ali de uma certa forma sendo preocupantes em questão à fé dos irmãos. Então, o legalismo judaico, o misticismo dos crentes que estavam ali, que tinham suas crenças, porque a igreja de Colosso, como as outras demais igrejas, são igrejas de um mundo pagão, então eles têm uma fé muito híbrida, muito mesclada, paganismo romano, misticismo helênico e por aí vai. E também nós temos a questão do misticismo e do ascetismo, que são 2 situações que aconteceram ali.
E o texto Paulo já está falando acerca desses problemas, dessa problemática que está acontecendo ali na igreja. Está acontecendo ali na igreja. Está lá? Está lá? Pronto. Olha só, a nossa leitura bíblica em classe, ela está lá no livro de Colossenses, capítulo de número 2, do versículo de número 1 até o versículo de número 23. Todo mundo vai ler, vamos ler todo mundo, nós vamos ler esse texto aqui, vamos lá, a gente ganhar tempo. No 3 a gente começa. 1, 2, 3. Quero que vocês saibam quanto estou lutando por vocês, pelos que estão em Laodiceia e por todos que ainda não me conhecem pessoalmente. Esforço-me para que o coração deles seja fortalecido, sejam unidos pelo amor e alcance toda a riqueza do pleno entendimento, a fim de reconhecerem plenamente o ministério de Deus, a saber, Cristo. Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Versículo de número 4 diz assim, todo mundo no 3, passa lá, Jonathan, por favor, isso. Digo isso para que ninguém nos engane com discurso persuasivo, porque embora esteja fisicamente longe de vocês, estou presente em espírito e me alegro em ver como estou e como está firme a fé que vocês têm em Cristo. Portanto, como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continue a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé como foram ensinados, transbordando de gratidão. Versículo de número 8, pode passar, John. Verso de número 8. Tenham cuidado para que ninguém os escravize, por meio de filosofias inúteis e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas do mundo e nos princípios elementares deste mundo, mas não em Cristo. Pois toda a plenitude da divindade habita corporalmente em Cristo. E vocês estão plenos nele, que é a cabeça de todo poder e autoridade. Por ele vocês também foram circuncidados, circuncisão feita por mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo na carne. Todo mundo, pode passar, Jonathan. 1, 2, 3. Isso acontece quando vocês foram sepultados com ele no batismo e com ele foram ressuscitados pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Quando vocês estavam mortos por causa das transgressões e da incircuncisão da carne de vocês, Deus lhes deu a vida com Cristo. Ele nos perdoou das nossas transgressões. Prossegue. E cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que era contra nós. Ele a removeu e depois de ter desposado os poderes e as autoridades, humilhou-os publicamente quando triunfou sobre eles na cruz. Portanto, não permitam que ninguém os julgue, comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou a celebração da festa da lua nova, ou dos dias de sábado. Tudo isso é sombra das coisas que estavam por vir. Porém, encontra-se em Cristo. Não permita que ninguém tenha prazer em uma falsa humildade e na adoração de anjos. Tal pessoa conta detalhadamente as suas visões e a mente carnal dela a torna orgulhosa. Não está unida a cabeça, por meio do qual todo o corpo, sustentado e unido por seus ligamentos e juntas, se desenvolve com o crescimento dado por Deus. No 3, 1, 2, 3. Já que vocês morreram com Cristo e para os princípios elementares desse mundo, porque como se ainda pertencesse ao mundo, vocês se submetem a regras, não manuseiem, não prove, não toque. Todas essas coisas estão destinadas pelo uso, pois elas baseiam em mandamentos e ensinos.
Tais mandamentos têm aparência de sabedoria, com a sua pretensa religiosidade, falsa humildade e austeridade com o corpo, mas não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. Pronto. Nossa verdade prática no 3, todo mundo. 1, 2, 3. Devemos rejeitar qualquer proposta que secundarize a pessoa e obra de Jesus Cristo. Então, Paulo vai tratar no capítulo de número 2 da carta aos Colossenses esses problemas que a igreja estava enfrentando. Problema do gnosticismo, problema do legalismo e o problema do misticismo e do ascetismo. Paulo, de uma forma então muito brilhante, como só ele sabe e faz, vai tratar com essa igreja. Vou passar aqui para a gente ver, a gente vai ver aqui, os mistérios de Deus, os raciocínios das falácias e a habitação corpórea. Esse aqui é o nosso tópico de número 1, que está contido do capítulo 2 até o 10, que fala sobre o gnosticismo. No tópico 2, nós vamos trabalhar o legalismo, que vai do 11 ao 17, a questão da ressuscitação, a questão do triunfo e a questão das sombras. Paulo tratando dentro do pensamento gnóstico, do pensamento asceta, do pensamento místico, tudo como Cristo deve ser entendido biblicamente para que a igreja possa triunfar. E no último, no terceiro, o misticismo e ascetismo, que vai tratar aí, anjos e visões, o ascetismo e a aparência, que vai do capítulo 2, do versículo de número 18 até o versículo de número 23. Então, começando hoje a nossa introdução, olha só, nós estamos aqui e a gente tem agora Paulo, parte do núcleo da carta. Vocês sabem que essa igreja aqui foi uma igreja que Paulo não esteve pessoalmente, tá? Quem fundou essa igreja foi um rapaz chamado Epáfras. Ele é fruto do ministério do apóstolo Paulo. Essa igreja aqui, nos tempos bíblicos, ela já não era uma cidade tão opulenta, tão famosa como foi no tempo dos gregos. Quando os gregos governaram em 330 a.C., essa cidade ela tinha aqui uma fama bem superior. Só que quando Roma assumiu o poder e começou a fazer as suas estradas, essa cidade ela começou a perder a hegemonia, porque as principais estradas romanas não passavam por perto de Colosso. Então Colosso começou a ser mais esquecida. Mas ela sim, nos tempos atrás, ela foi uma cidade, uma comunidade muito importante. E Paulo, então, ela está ali naquela região geográfica que é chamada de Vale do Rio Nilo, ou Vale do Rio Nico. É onde estão ali Colossos, Laodiceia e Herápolis. É uma cidade, na verdade, ali o território geograficamente está bem perto das 7 igrejas da Ásia que João fala lá no Apocalipse. E essa comunidade de Colosso aqui, no capítulo de número 1, 2, 3, 4, Paulo vai tratar desses assuntos com essa comunidade. E a forma que o apóstolo Paulo, agora ele começa entrando aqui, como eu estou dizendo, no núcleo da carta, para falar sobre a advertência sobre ensinamentos. Como assim? Paulo, de alguma forma, recebeu a notícia que a fé dos irmãos que vivem em Colosso está correndo risco. Risco por quê? Por causa dos problemas que nós vimos agora. Que problemas? O gnosticismo, o legalismo, o misticismo e o ascetismo. A gente vai tentar aqui, dentro do nosso tempo, observar cada um deles aqui nessa revista. E Paulo então vai começar falar sobre ensinamentos e fazer advertências, porque essas heresias, digamos assim, esses falsos ensinamentos, esses falsos mestres se infiltraram e eles estão, de certa forma, ameaçando a vida espiritual dessa igreja. Essa igreja está correndo risco. Risco de quê? Risco de mudar o pensamento que Paulo deixou, o ensinamento que o apóstolo ensinou. E ele faz isso apresentando revelações acerca de como é que a igreja, ele vai dizer assim, olha, vocês não precisam de nada. Vocês não precisam do gnosticismo, nós vamos entender o que o gnosticismo ensina. Vocês não precisam de nenhum tipo de legalismo, porque eles também têm uma filosofia para você alcançar a salvação. Vocês não precisam ser crentes místicos e muito menos aderir ao ascetismo. Tudo o que vocês precisam está na pessoa de Cristo Jesus. Ou seja, Paulo quer provar, tanto que no capítulo de número 1, você está com a Bíblia aberta aí, praticamente o versículo de número 13 até o versículo de número 23 do capítulo 1 é um poema.
Paulo, de forma poética, Paulo canta a supremacia e a excelência da pessoa da obra de Cristo. A gente não tem tempo para ler aqui, mas a gente pode ler alguns versículos rapidinho, capítulo 1, versículo de número 13. Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos redenção, a remissão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação. Olha o versículo 16. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as invisíveis. E essa fala aqui, pessoal, olhem para mim com a Bíblia aberta. Ela é uma fala muito pontual aqui nesse contexto. Por quê? Porque tanto o gnóstico quanto principalmente a galera do misticismo e do ascetismo, eles acreditavam que a realidade sobrenatural, que a espiritualidade, ela poderia ser alcançada por outros meios que não fossem a palavra. Tipo, anjos poderiam ser esses intermediadores, tanto que nesse contexto apareceu muito crente com pseudas revelações, e enfatizando principalmente as suas experiências espirituais. Por quê? Porque o misticismo que imperava ali, lembre uma coisa e entenda o contexto. Essa igreja aqui, ela está num contexto pagão. Como assim, pastor? É um contexto misturado, olha a mistura. Nós temos ali o cristianismo que Paulo ensinou, o judaísmo legalista, que queriam que eles fossem crentes, mas continuassem guardando os preceitos de Moisés, a filosofia grega e o culto ao imperador romano. Tudo isso está misturado ali. Então, quem está aceitando Jesus não sabe muito o que fazer. Eles não têm ideia que a Bíblia e que a pessoa do Senhor Jesus é suficiente para tudo que eles precisam. Então, ainda é comum eles aceitarem a Cristo ou aderirem ao cristianismo, mas continuar fazendo um culto pagão, adorando Afrodite, adorando Zeus, guardando leis judaicas, criando ideias gnósticas. Por exemplo, o gnosticismo ensinava que eu só posso ser salvo se eu conseguir a gnose. A gnose era tipo um conhecimento secreto, um conhecimento especial. E quando eu vou atrás desse conhecimento especial, eu consigo alcançar então a salvação. Então Paulo tem aqui uma tarefa muito grande, e ele faz isso apresentando revelações, e ele vai escrever a carta aos Colossenses, é um tratado cristocêntrico, dizendo: olha, vocês não precisam de anjos como intermediários, vocês não precisam guardar leis, vocês não precisam se autoflagelar como os ascetas fazem, vocês não precisam reprimir o corpo de vocês, porque o que vai salvar vocês não é encontrar a gnose. O que vai salvar vocês é estar na pessoa de Cristo Jesus. Agora, irmãos, como é que vou colocar isso na cabeça de todos esses crentes nesse contexto? E para piorar a situação, ainda tem os falsos mestres que estão inseridos ali naquele contexto, levando qualquer tipo de ensinamento. Então vamos lá. O gnosticismo, que vai do capítulo 2 ao versículo de número 10, vai falar dos mistérios de Deus. Olha aí, o que são os mistérios de Deus? Os estudiosos, irmãos, como está aqui nesse slide, eles não sabem muito bem definir em que tempo. Nós sabemos que o gnosticismo é uma seita do século I, tá? Mas eles não sabem muito bem definir, como eu coloquei aqui, se no tempo que essa carta foi escrita aos Colossenses, se o gnosticismo já estava ali em vigor. Mas a verdade é que já tinha algumas práticas gnósticas que já imperavam ali em toda aquela região. Por exemplo, se não pelo menos, vamos ler o capítulo 2, o versículo de número 3, já tinha umas práticas que imperavam lá, e o capítulo 2, o verso de número 3 diz assim, em que estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Olha aí, totalmente gnóstico. Por quê? Olha para mim, eu disse para vocês que a salvação para o gnóstico é quando ele encontra o conhecimento especial, um conhecimento que está oculto. Eu vou atrás desse conhecimento, e se eu achar esse conhecimento, eu sou salvo. E Paulo está dizendo que todo esse conhecimento oculto, para mim chegar até a divindade, ele está na pessoa de Cristo Jesus. Pode glorificar, irmão, a Deus aí, não tem problema não, viu? Todo esse conhecimento oculto, ele se encontra na pessoa de Cristo Jesus. Então, Paulo vai mostrar que esses mistérios que eles procuram, que esse conhecimento especial que eles procuram, leia de novo, verso de número 3, em que estão ocultos. No verso 2 ele está falando: faço isto para que o coração deles seja consolado e para que eles, vinculados em amor,
tenham toda a riqueza da plena convicção do entendimento, para conhecimento do mistério. Que mistério? O mistério que é Cristo, em que estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Então, para o gnóstico, para mim ser salvo, eu tenho que ir atrás da gnose. O que é a gnose? Guarde isso. A gnose é o conhecimento especial, é aquele conhecimento oculto. Se eu conseguir encontrar esse conhecimento oculto, eu vou ter um acesso à divindade. Escute, esse conhecimento oculto para o gnóstico pode ser trazido a ele por meio de anjos, por meio de experiências, por meio de visões e por aí vai. Só que Paulo corta qualquer possibilidade de haver um acesso entre Deus e o homem, se não for através de Cristo Jesus. Ele corta qualquer tipo de possibilidade. Prossiga comigo. Então ele prossegue dizendo o seguinte, ó. Primeiro, o que era que ensinava o gnosticismo? O gnosticismo ensinava o seguinte: a matéria é má. Se a matéria é má, o que serve para ele só é a parte espiritual. Só que aqui, vocês sabem que já mexe numa raiz principal da nossa fé, que é a encarnação de Jesus. Na cabeça do gnóstico, Cristo não poderia encarnar jamais, porque a matéria é má e Cristo é perfeito. Ele é um espírito evoluído, um espírito perfeito. Só que se Cristo não encarnar, não tem expiação, porque um fantasma não sangra. Tem que ter um corpo para ter sangue. E a salvação é pelo acesso de quê? Bora, pessoal, vocês estão aí? A salvação pelo acesso de quê? Da gnose, desse conhecimento secreto, que Paulo já falou no versículo 3, que esse conhecimento está onde? Em Cristo. Cristo é a revelação de todo conhecimento. Outra coisa, ação decisiva de seres espirituais intermediários. Como eu disse, o gnóstico vai procurar condições para ele ter acesso a esse mundo espiritual. E ele vai encontrar onde? Em anjos, as pseudo-experiências. É por isso que até hoje você encontra muito crente que enfatiza muito as suas experiências espirituais. Porque ele acha que as experiências, as suas experiências próprias, elas podem ligar ele de alguma certa forma ao auxílio da divindade, sem a questão de Cristo e sem a questão da palavra. E Paulo condena isso aqui na carta aos Colossenses. Outra coisa, lendo Colossenses, a gente vai observar que tais ideias já ameaçavam a fé dessa comunidade. Olha o capítulo 1, verso 15 a 20, por favor. Capítulo 1, verso 15 a 20, que diz assim, ó. Eu vou ler aqui com os irmãos. A minha versão é Nova Almeida atualizada. O verso: ele é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação, pois dele foram criadas todas as coisas, nos céus, sobre a terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestade, tudo foi criado por meio dele, por ele, e ele é antes de todas as coisas. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter primazia em todas as coisas, porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, quer sobre a terra e quer sobre os céus. Para quem está ouvindo Paulo ler isso aqui, faz muito sentido, viu? Porque justamente, ó, eles estão sendo ameaçados com essas ideias. Que ideias, pastor? Olha aqui, acabamos de ler o texto aqui, Colossenses 15, de 5 a 20. Deixa eu passar aqui, eu grifei bem aqui. Ó, por meio dele foram criadas todas as coisas. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Na cabeça do gnóstico, do pagão, Zeus cria. Os anjos podem criar. Na cabeça dos místicos, outras experiências podem fazer essa criação. E Paulo está fechando, dizendo, não, tudo é feito por causa dele, tudo foi criado por ele, tudo subsiste nele. E aí ele começa a citar, ó, presta atenção, principado e potestade é um texto, é um título que se aplica a anjos, tá? Lá em Efésios 4, ou lá em Efésios 6, Paulo aplica a anjos caídos, mas você vai encontrar esse título, principados e potestade em Romanos, sendo aplicados a anjos bons. Então são patentes hierárquicas de anjos.
Então Paulo começa a falar, e isso é muito comum ali no cotidiano desses irmãos de Colosso, porque os anjos estão muito vivos ali no imaginário místico, no imaginário religioso deles, e Paulo lança uma fala então dizendo, olha, ele, Cristo, está acima de todo o principado e de toda a potestade. Ele não abre nenhum momento para nenhum anjo, para nenhuma experiência, ele não vai abrir de nenhuma forma para nenhum desses irmãos. Ele quer que Cristo, que a supremacia de Cristo fique evidente para esses irmãos todo o tempo. Em outras falas, Cristo é maior que o culto pagão, Cristo é maior que César, Cristo é maior que as filosofias, Cristo é maior que os anjos, Cristo é maior que as experiências, ou seja, a supremacia de Cristo ela precisa ficar no pensamento paulino sendo evidenciada. Ele é antes de todas as... e por meio dele tudo subsiste. Olha onde Paulo coloca. Lá no verso 15 ele fala, ele é a imagem do Deus invisível. Aquela palavra imagem significa, ele é o representante do Deus invisível. Então prossiga comigo, vamos lá. Ele é a cabeça do corpo, já lemos aqui, nós vamos até o versículo de número 20. Perfeito, nós lemos esse texto. Olha só, provavelmente, pessoal, os pseudos mestres afirmavam o quê? No 3, todo mundo lê, a partir de afirmavam. 1, 2, 3. Afirmavam ter acesso ao quê? Mistérios da verdade de Deus. E eu pergunto para a igreja, para você que é crente, qual a única, escute, não tem duas, qual a única possibilidade de nós cristãos limitados termos acessos às verdades de Deus? A palavra. É a única, é a pessoa do Senhor Jesus, através do Espírito Santo que inspirou o livro que está na sua mão, a Bíblia Sagrada. Paulo está dizendo aqui, irmão, isso aqui é forte demais, porque o que tem de crente que pega a experiência dele e coloca acima das escrituras, por exemplo, tem pessoas que precisam estar ensinando uma verdade bíblica, a verdade bíblica para ela não vale, o que vale é a experiência que ela teve no monte, no mato, na casa, na visão, o anjo que ela viu, a visão que ela presenciou, o que vale é isso. Agora presta atenção no que Paulo vai falar aqui, ó. Mas Paulo insiste que Cristo é o mistério de Deus. Paulo está falando, o mistério especial que vocês querem para ser salvo, gnóstico, é Cristo. A revelação que vocês querem especial é Cristo. Olha aí, vamos ler verso 26 e 27, por favor, do capítulo 1. Capítulo 1, 26. Quem encontrou, diga amém. Verso 26 diz assim: o mistério que esteve escondido durante séculos e gerações, mas que agora foi manifestado a nós, viu, irmão? Ô glória! Aos seus santos, a nós crentes. Versículo 27. A este Deus quis dar a conhecer a riqueza da glória desse mistério entre os gentios, que é quem? Que é quem, irmãos? Cristo, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Capítulo 2, verso 2, só a parte B. Capítulo 2, verso 2, a parte B diz assim, ó. Vamos ler desde o começo. Faço isto para que o coração deles seja consolado e para que eles, vinculados em amor, tenham toda a riqueza da plena convicção do entendimento para o conhecimento do mistério de Deus que é... Olha aí, ó, o gnóstico fala que o que salva é o mistério. Só que Paulo fala que o mistério que salva é Cristo. O gnóstico fala que quem salva é se eu alcançar um conhecimento especial. Paulo diz que esse conhecimento especial, ele vai usar termos assim, ó, plenitude, conhecimento, mistério, sempre apontando para a pessoa de quem? De Cristo. Perceba o que Paulo tem em mente, tá? Ele quer criar a ideia, irmãos. Há um autor, olhe para mim aqui, com a Bíblia aberta. Há um autor que escreveu sobre batalha espiritual, esqueci o nome dele agora, ele escreveu um livro sobre anjos e demônios. Ele falou que no tempo de Paulo em Éfeso, existiam mais de 44 divindades diferentes só na cidade de Éfeso. Ou seja, tem Deus de todo gosto, tem caminho de todo gosto, tem acesso de todo gosto, tem intermediário de todo gosto. E outra, cada religião dessa, olha aqui para mim, cada pensamento filosófico ou religião, tipo, os gnósticos têm uma ideia de salvação. Os legalistas judaicos, judeus, também têm uma ideia para salvação. A galera mística e os ascetas também têm uma ideia para salvação. E Paulo vai falar o seguinte: gnósticos, vocês estão errados.
Legalistas, vocês estão errados. Místicos, vocês estão errados. Ascetas, vocês estão errados. A única probabilidade, oh glória, de ser salvo é na pessoa de Jesus Cristo. Agora presta atenção, aí que entra o teólogo e o pastor. Porque Paulo tem que entrar no mundo filosófico, Paulo tem que entrar no judaísmo, Paulo tem que entrar no pensamento místico, asceta, e colocar todas as verdades de Jesus dentro desse entendimento aí. E outra, ele não pode adulterar, ele não pode melhorar para eles, ele tem que ser fiel às Escrituras. Parece que agora, daqui a pouco já vem as perguntas. Escute, Cristo é a fonte exclusiva de todo conhecimento espiritual que vale a pena ter. Em outras palavras, Cristo é o único caminho de conhecimento que pode levar o homem a ser salvo, à salvação. Tudo o que precisamos, tu não precisa absolutamente, irmão, se tu está em Cristo, tu está justificado. Não adianta o camarada, como os católicos, dizerem assim, ou vocês cumprem os sacramentos ou vocês serão condenados. Mentira. Quem está em Cristo está absolvido de 613 mandamentos da lei, porque Cristo é a nossa justiça. E Paulo sabe muito bem disso aqui. Na verdade, assim, os legalistas judeus, nós vamos falar dele no próximo tópico, eles falaram o seguinte: não, nós não temos problema nenhum que vocês aceitem a Cristo como Salvador. Não tem problema nenhum. Pode frequentar a sinagoga e ouvir os ensinamentos de Paulo? Não tem problema nenhum. Querem se denominar cristãos a partir de Atos 13, nós vamos ver isso. Não tem problema nenhum. Só que, aí que tal? Vocês vão precisar guardar preceitos judaicos. Tipo, vocês vão precisar guardar os sábados, as festas solenes, vocês vão precisar se circuncidar, vocês vão precisar participar de todo o calendário, de toda a dieta que está lá em Levítico. Pode ser. O que é que eles queriam? Eles queriam um sincretismo de religião. Eles queriam a união da filosofia ou do judaísmo. Eles queriam a união do cristianismo paulino com o judaísmo mosaico. Só que Paulo, irmão, ele está liberto. Ele está liberto de todo esse legalismo. Porque eles passaram a vida toda tentando ser salvos, e o resultado foi, cada vez que eles tentavam se salvar, mais eles se frustravam. Viu? Cada vez que eles tentavam obter salvação, mais eles se frustravam. E pode observar, o que as religiões fazem até hoje? Todas, elas tentam um caminho para se salvar. Elas tentam alguma coisa para purgar os seus pecados. E Paulo está dizendo, nós só encontramos isso em Cristo. Amém? Vamos lá. Raciocínio falazes. Ponto 2 do capítulo de número 1. Capítulo 2, verso de número 4. Irmão, não era uma missão fácil. Leia o verso e eu te explico. Capítulo 2, verso 4, por favor. Digo isso a vocês para que ninguém vos engane com argumentos o quê? O que é uma falácia? Eu posso definir uma falácia como algo que eu acredito que é verdade, mas não é verdade. Escute, por que eu disse que não é uma missão fácil? Porque eles tinham muita persuasão. Eles acreditavam tanto e eles eram tão capazes que eles conseguiam mudar a cabeça daquelas pessoas. Por exemplo, porque a segunda carta aos Coríntios foi escrita só para Paulo defender um apostolado que todo mundo olha e diz: esse homem não é um apóstolo original, ele é um apóstolo genérico. E por diversas vezes, não só em Corinto, mas em Gálatas e em outras cartas, Paulo vai começar a se defender. Eu sou apóstolo de Cristo sim, porque esses mestres aqui, sejam eles legalistas, místicos, ascetas, quem fora, eles entravam ali, irmão, igual um político com a persuasão lá, irmão. Você sabe o que é poder de persuasão? Você sabe o que é poder de oratória? Pesquise sobre os discursos de Hitler. Viu? Hitler conseguia dominar milhares de soldados, centenas de dezenas de soldados, de 3 horas de discurso, e os historiadores diziam que eles não se moviam com o poder da oratória daquele homem. Então a oratória, a persuasão desses líderes aqui, desses falsos mestres, ela era tão forte, eles tinham poder de convencer. Olha só, eles tinham poder de convencer e faziam isso com uma maestria muito grande. E Paulo temia o quê? Que esses pseudos mestres, com essa boa retórica, com essa boa persuasão, pudesse convencer esses novos convertidos acerca das suas ideias e ensinos errôneos. Agora pense,
Irmão, olha aqui para mim. Tudo ali é novo para eles. Vocês acham que ele já tem definido o que é justificação? Claro que não. Vocês acham que ele já tem definido o que é regeneração? Claro que não. O cristianismo está começando a nascer. Então Paulo está fazendo o papel do aio, do pedagogo, do instrutor. Ele está indo nas igrejas, fundando as igrejas, discipulando os irmãos e dando o mandamento como ele escreveu. Esse mandamento eu recebi do Senhor. Só que enquanto... Aí eu pergunto para vocês, é todo o tempo que Paulo pode estar lá? Falem, pessoal, comigo, por favor. É uma aula. É todo o tempo que Paulo pode estar lá? Não. O que é que ele faz? Ele treina. Ele treina Tito, ele treina Timóteo, ele treina Tíquico, ele manda Epáfras, ele manda Áquila, ele manda Príscila. Ele vai treinando pessoas para dar continuidade. A obra, ninguém faz a obra sozinho, sim? Só que quando Paulo arreda o pé, aí os líderes judeus chegam. Meu irmão, agora pensa numa coisa. Nós estamos no ano 2025. Que tu tem um acesso de Bíblia para te ler. Tu tendo acesso, tu não gosta muito, imagina aquele povo do século I, que pouquíssimas pessoas poderiam ter uma Bíblia na mão. Ou seja, eles eram uma bandeja para esses falsos líderes. E Paulo sabia muito bem disso. Os camaradas, olha, vou dar um exemplo aqui nessa fala aqui. Qual é um exemplo que eu posso dar? Testemunho de Jeová. Vocês já viram a educação que eles batem na tua porta? A forma que eles se comportam? Irmão, eles estudam tudo. Eles estudam como eles vão colocar roupa, a forma que eles vão falar, o tom da voz. E outra, eles nunca saem para bater na porta da tua casa sem antes passar por um intensivo treinamento. Treinamento de quê? De conhecer a fé deles para te enganar lá na frente. Os mormons, a mesma situação. E Paulo sabe, ó, se o Espírito Santo não tiver misericórdia desse povo aqui, o negócio realmente vai ficar complicado. Porém, ó, quando o crente está formado em Cristo, que ele tem conhecimento da palavra e tem raiz bíblica, ele não se entusiasma com fala bonita. Ele não se entusiasma com oratória. Pode observar, irmão, tem crente que está na igreja, eu pergunto para vocês, tem ou não tem muitos falsos líderes no YouTube muito capazes e perspicazes, sim ou não? Tanto que quando eles falam, eles mostram um conhecimento tão elevado que a gente realmente fica de boca aberta. Vou dar um exemplo, tem um pastor aí, vocês sabem quem é, né? Pelo menos se alguns não sabem, a maioria sabe, que agora ele está cambando para flertar com o catolicismo, está virando ecumênico. Primeiro esse homem começou a fumar charuto. Depois ele começou a beber cachaça. Quando eu falo cachaça é cerveja, álcool. E agora ele está dizendo que Maria é a mulher mais santa na Bíblia depois de Jesus. Meu irmão, se tu conhecer o livro que eu mandei para vocês lá hoje no grupo, se vocês darem uma lidinha naquilo lá, vocês vão ver que não tem nenhuma probabilidade e possibilidade, teologicamente falando, de ter comunhão com a fé católica. Isso é impossível. Impossível. Não existe essa possibilidade. Então, Paulo sabe o seguinte. Aí, quando o camarada liga o YouTube dele, a mensagem dele, vê um líder desse, por exemplo, um outro homem aqui, esse eu vou citar o nome, talvez alguns aqui nem conheçam, o Ed René Kivitz, alguns anos atrás, foi um dos homens mais respeitados aqui no Brasil. Vou pegar um que você conhece mais ainda, o Caio Fábio. Na década de 80, ninguém barrava o Caio Fábio. Você sabe quem era amigo do Caio Fábio no auge dele? Billy Graham e John Stott. O Billy Graham mandava buscar o Caio Fábio aqui no Brasil. Aqui no Brasil para ir pregar nos Estados Unidos. Só para você ter uma ideia da grandeza que o ministério desse homem chegou. Viu? E hoje tomou... Sabe o que ele fez? Ele quis mesclar cristianismo com religião. Cristianismo com filosofia. Flertou com o liberalismo. Ó, aí, meu irmão, o perigo nasce. Aí não tem como. Paulo faz o seguinte, ó. O crente que tem essa raiz, que não se empolga com essa fala bonita, ele não se enreda com filosofias. E, irmão, tu tem uma Bíblia na tua mão. Tu vai ser enganado, se tu quiser. Outra coisa, tu tem um pastor, tu bota um texto bíblico, tu vai lá no YouTube, tu coloca um pastor lá e fala do texto que tu quiser, e pastor de referência no Brasil, viu? Pastor sério, homem de Deus, homem de testemunho. Ou seja, tu vai ser enganado se tu quiser. Agora, se tu quiser ficar deslumbrado com a fala bonita, com as palavras difíceis, porque o pressuposto, aí o camarada pressuposto, porque na cosmovisão,
cosmovisão. Se tu quiser ficar empolgado, irmão, com palavras bonitas, com palavras difíceis. Porque na questão da ética pitagórica, aí Jesus, quando aparece em cena e fala, certo agricultor, querendo que o cara entenda, e os caras querem que você fique deslumbrado com as falas difíceis. Paulo falou para Timóteo, não perde o teu tempo com vãs filosofias. Olha aí, persiste em ler, glória, meditar e estudar, porque tu vai assumir uma igreja e essa igreja não vai ser fácil. Ele irá assumir Éfeso. Isso é uma outra situação. Que nada mais é que tradições humanas e rudimentos do mundo. Olha como Paulo vai definir a fala bonita, a retórica. Capítulo 2, verso 8. Paulo vai definir assim, leia aí. Tenham cuidado para que ninguém venha enredá-los com a sua filosofia e vã sutileza. Segura. O que é enredar? Enredar vem de rede. Rede é o quê? É uma armadilha, meu irmão. Paulo está falando assim, cuidado para ninguém te jogar uma rede. Cuidado para ninguém te pegar desprevenido. Verso de número 8, leia. Com a sua filosofia e vã sutileza, conforme a tradição de quem? Dos homens. Conforme os rudimentos do mundo. E não segundo... Presta atenção, olha para mim, eu te dou um exemplo bom aqui nesse texto. Já ia falar, só fala se você dá glória. Não vou falar, não é pregação. Olha aqui para mim. Eu vou te dar um exemplo aqui. Jesus, quando esteve aqui, nunca criticou a lei de Moisés. Vocês estão ouvindo? Nunca criticou a lei de Moisés. Muito pelo contrário. A lei não é de Moisés. A lei é de quem? De Deus. E a lei de Deus é perfeita. Quem foi que complicou a lei perfeita de Deus? Foram os fariseus. Sabe o que eles fizeram? Eles olharam para a lei de Deus e falaram assim, olhem para mim, está faltando alguma coisa. Então nós vamos aperfeiçoar essa lei. Olha como eles aperfeiçoaram a lei. Está escrito na lei, guarde o sábado. Beleza, mas eles catalogaram a distância que tu tem que andar no sábado. Ou seja, eles pegaram a lei que é perfeita e começaram a colocar suas tradições, seus rudimentos, suas filosofias, interpretar do seu jeito, sempre para o seu benefício. E o resultado disso foi o quê? Que ao invés da lei libertar, ela matava. Porque ninguém é capaz de cumprir ela. Muito menos uma lei totalmente inchada com rudimentos e filosofias humanas. E Paulo está falando aqui, verso 8, lá no final, leia de novo, por favor. Conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo quem? Tá aí, irmão. Tu quer seguir alguém, tu quer seguir alguma filosofia? Siga de Cristo. Siga os ensinamentos de Cristo. Hoje, nada contra. Todo estudioso, ele gosta de aprender com quem sabe mais do que ele. Todo teólogo, sempre lê outro teólogo. Nunca fale mal de teólogo, irmão, tá? Teólogo, crente é uma bênção para a igreja, para a comunidade. Ele é uma bênção para a comunidade, para a sociedade. Agora, um teólogo que não é crente, ele é uma maldição da mesma forma. Só que os rudimentos que Paulo ensina, nós seguimos, é de quem? É de Jesus. Porque esses são... João Calvino mandou matar um monte de anabatista, porque os anabatistas falaram que o batismo infantil era pecado. Lutero contribuiu. São Tomás de Aquino, um pai da teologia católica, falou o seguinte, olha, sem ter nenhuma base bíblica, ele disse que o batismo de criança era certo, só para agradar os papas. Por isso que quando tu for pesquisar sobre todos esses homens, tu vai ver um errinho. Aqui e acolá a teologia faz, a única teologia perfeita. Dá um glória a Jesus aí, por favor. É do Senhor Jesus. Viu? E outra coisa. E no nosso tempo, que além de tudo isso aqui, além da carnalidade humana, que ainda tem os crentes, olha para cá, que são mais fiéis à sua instituição do que a palavra. Que aí piora mais ainda. Porque o cara chora, luta, dá o sangue pela instituição, mas ele não consegue cumprir aquilo que a Bíblia fala. Aí, meu irmão. Outro ponto, crentes fiéis. Tem algum aí? Crentes fiéis dominam as Escrituras. Olha para cá, isso aqui é interessante. Você que está em casa, presta atenção aqui, ó. Crentes fiéis dominam as Escrituras. Era para essa igreja estar cheia dos dois lados, do da direita e do da esquerda. Acho que eles estão num show, né?
A gente libera porque esse show só uma vez no ano, tudo bem, a gente não vai ficar com raiva por causa disso. Presta atenção aqui para mim. Mas isso aqui era para ser um culto especial. Um culto de crescimento, um culto de amadurecimento. Um culto onde eu vou conseguir crescer, defender a minha fé. Olha o que ele vai falar para Timóteo. Olha esse texto aqui, ó. Analisando o 2 de Timóteo 2,15. No 3, todo mundo. 1, 2, 3. Todo mundo. 1, 2, 3. Como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da... Aí eu grifei 3 palavras: apresentar-te, aprovado e manejar. E eu trouxe no grego as 3, tá? A primeira palavra em grego aqui é a palavra paracesai. Paracesai, que foi traduzido para o português como apresentar, que significa procura te apresentar por serviço. Viu? Para te se apresentar para servir, Paulo está dizendo, não pode ser de qualquer forma. A segunda expressão, que é a expressão aprovado, é a palavra grega dokimos, que significa o processo de purificação da prata e do ouro. Olha aí, ó. Procura te apresentar aprovado, no grego dokimos, que indica o processo de purificação da prata e do... E a última palavra, maneja bem, é a palavra grega ortotomeu, que significa o corte em linha reta perfeito do tecelão. Olha aí, ó. Paulo está dizendo para Timóteo, rapaz, tu vai ter que te apresentar para o serviço, purificado, treinado, preparado, e tu tem que manejar isso aí. Irmão, mas pastor, eu não sou pregador. Querido, tu é pai. Querida, tu é mãe. Se tu é pai, tu é mãe, tu vai ter que manejar isso para te seguir. Eu não estou falando de coisa eclesiástica, eu estou falando da vida. Eu sou pai, eu tenho que ter direcionamento para guiar meus filhos. Olha, ontem meu telefone tocou à noite. Olha aqui, deixa eu contribuir com você. Eu fui fazer uma caminhada com um rapaz, nós chegamos ali da orla, era umas 7h30, aí um pai me ligou. Congregou algum tempo atrás aqui. Me ligou, pastor, eu até estranhei, né? O telefone nunca liga. Quero falar com o senhor. Eu falei, pode falar, meu irmão. Ele falou assim, meu filho entrou na Umbanda. Eu estou desesperado. Serviu aqui nesse altar, irmão. Foi diácono aqui dentro dessa casa. Viu? Ó, escute uma coisa. Olha o que eu vou falar para vocês. Biblicamente, amanhã, vocês têm obrigação de serem melhor do que são hoje. Vocês estão ouvindo o que eu estou falando? Biblicamente, amanhã nós temos que ser melhor do que nós somos hoje. Mas na vida cristã, o que é que a gente olha? Parece que quanto mais tempo de crente o cara tem, mais ruim ele fica. E o processo tem que ser o quê? Diferente. Tá? Porque o negócio não é brincadeira. Amém? Posso escutar um glória a Deus aí? Glória a Deus. Então, sempre submete filhos a filosofias, sutilezas, ensinos, verdade. Um crente fiel, ele vai sempre estar submetendo tudo, irmão, tudo que o crente fiel ouvir, ele vai ter o crivo da palavra. A irmã me contou uma experiência, ele vai julgar pela palavra. O fulano viu um anjo, ele vai julgar pela palavra. Fulana foi no céu e foi no inferno, ele vai julgar pela palavra. E o denominador final que vai dizer se aquilo é de Deus ou se não é a tua amizade, não é quanto tempo de crente tu tem, não é quanto tempo tu conhece esse irmão, não é se ele é o teu sangue. O que vai dizer se é verdade ou não é a palavra. Aí eu pergunto para você, e se você não conhecer? Tá aí, irmão. Vocês viram o vídeo que eu mandei ontem no grupo, do camarada que pegou o texto lá de Eliseu, da viúva de Elias, de Eliseu, e fez o quarto do profeta? E quem entrar naquele quarto será tocado de uma tal maneira, e a sua vida vai mudar. E lota, meu irmão. Por quê? Porque não tem crivo. Quando eu tenho crivo, é diferente. Por exemplo, sou crente de Colossos, mas tenho crivo bíblico. Olha o anjo, que anjo, rapaz. Anjo é para nos servir. Eu tenho crivo. Chegou um judeu dizendo assim, tu tem que te circuncidar. Circuncidar, rapaz? Eu já sou circuncidado no coração. Eu tenho crivo. Não interessa quem se levantar, eu vou saber ter discernimento. Agora, se quiser ser igual o ninivita, você sabe o que é o ninivita? É aquele que não sabe discernir entre a mão direita
e a esquerda. Foi assim que o Senhor falou para Jonas: tu vai querer que destrua essa cidade que tem 100 e poucos mil homens que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda. Olha aqui, ó. Um crente fiel, ele segue os passos de quem? E como foi que Cristo lutou? Ali Mateus 4, de 1 a 11, é o texto da tentação. E como foi que Cristo venceu o diabo? Está escrito, está escrito, está escrito. Nenhuma vez Deus fala assim: sai daqui, rapaz, eu estou acima de todo principado e potestade, olha um raio, tipo. Nenhuma vez. Satanás vem, ele, Bíblia. Satanás vem, ele, Bíblia. Satanás vem, ele, Bíblia. É assim que a gente vence, irmão. Misticismo, legalismo, ascetismo, nós vencemos com a palavra. Agora vai. Lá não, rapaz. Habitação corpórea. Capítulo 2, verso 9. Aqui iremos observar o contra-ataque de Paulo. Aí Paulo faz o seguinte: aí vocês estão aí, estão querendo se filtrar, não acho que não vai dar tempo de nós chegarmos até o final, estão querendo se filtrar, estão querendo fazer isso. Paulo fala, capítulo 2, verso 9, todo mundo, por favor, porque nele habita corporalmente. Imagine o gnóstico ouvindo isso. Nele habita corporalmente. O gnóstico falava, não tem como ele ter um corpo. E Paulo fala, tem sim. Nele habita corporalmente. Oh glória! Exaltado é o nome do Senhor. Habita corporalmente o quê? Toda irmão, olha o que ele falou para os gnósticos, a palavra plenitude, olha aqui para mim, significa, posso dar um exemplo para te exemplificar, tá? Significa uma vasilha, um vaso, um compartimento cheio até a tampa transbordando. É isso que significa plenitude. Paulo está dizendo assim, ó, ele tem um corpo, e nesse corpo está todo o poder da divindade. Meu Jesus amado, esse texto é forte. Aí Paulo vai fazer o seguinte, ó, ele vai lembrar eles. Vai lembrar o quê? Paulo vai dar uma lembrada aí, ó. Que nele habita todo o quê? Toda a plenitude. Mas ele é o cabeça de todo o principado e potestade. Paulo diz, logo o problema não é a matéria, rapaz. O problema é o pecado. Paulo está tirando o ensinamento errado e mostrando para eles como é que Cristo ocupa esse espaço. Quem nos salva não é o conhecimento. Quem nos salva é quem? Jesus falou o que em João 14,6? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Paulo dando bufetada, está todos os textos aí neles, de tudo quanto é jeito. Ao invés, olha aí, ó, níveis mais profundos de espiritualidade. Eles não nascem, isso aqui é forte, irmãos, olha aqui, de relacionamentos espirituais, com agentes espirituais intermediários. Relacionamento com Deus só serve através da Bíblia e de oração. Viu? Só dessa forma que nasce. Em Cristo temos o quê? Tudo. De nada mais precisamos. Para que circuncidar? Tenho Cristo. Para que guardar sábado? Eu tenho Cristo. Para que anjo? Eu tenho Cristo. Não preciso de nada, irmão. É perfeito. Oh, glória. Olha aí. Bora, passador. Me ajuda. Quem tem uma pergunta aí? Só levanta a mão. Bora, sem briga. Lá atrás, rápido. Vamos lá, eu tenho que terminar a aula. Vamos ser bem objetivo. Vamos ouvir o nosso irmão Theo. Gabriel, Daniel, não sou eu não, Daniel que tem que liberar a cadeia. Bora lá, meu filho, que já falta 10 minutos só. No que consistia a ideia dos ascéticos? É o terceiro tópico. Nós estamos no primeiro. Os ascetas eram aqueles que reprimiam o corpo. Eles diziam que para me alcançar a ligação com o sobrenatural, eu tenho que reprimir ao corpo. Por isso, eles não casavam, se reprimiam, se autoflagelavam, pagavam grandes penitências, se reprimiam de tudo. Foi inclusive com a ideia asceta que na Idade Média nasceu os monastérios. Porque os monges acreditavam que se eles se isolassem do mundo e fossem para as montanhas ler Bíblia, eles iam ser homens santos. Quando eles chegaram até lá nas cavernas, se trancaram, lendo Bíblia o dia inteiro, eles descobriram que o problema não era o mundo, que o problema era eles. E os ascetas tentavam a salvação dessa forma. Bora ver se vai dar tempo. Cadê, meu filho? O que aconteceu?
Foi o data show que desligou? Vamos lá. O cabo é? Aí, voltou. Passa lá, Jonathan. Olha só. Segundo ponto, legalismo. Tem 3 tópicos. Rápido. Ressuscitação. Legalismo é o quê? Legalismo de fundo exigia um cumprimento de certas leis. O que era o legalismo? Já falei para vocês a aula toda. Eram os judeus que permitiam que você fosse cristão, mas você tinha que continuar guardando a lei de Moisés. Aí eu pergunto para os irmãos, qual é o problema disso? O problema disso é que quando eu sou cristão e preciso de alguma coisa a mais para me salvar, indiretamente eu estou dizendo que a cruz de Cristo não é suficiente. Por exemplo, se eu sou cristão e preciso do sábado, então Cristo não pagou totalmente o sacrifício. É Cristo mais o sábado. Se eu sou cristão e preciso dos sacramentos, então o sacrifício de Cristo não é perfeito. Só que a ideia bíblica é que o que Cristo fez é completo. Então eu não preciso absolutamente de mais nada. Entenderam? Isso é a ideia do legalismo. Ó. Seria, tá aqui, ó, guardar o sábado, dias festivos, circuncisão e restrições. Como é que Paulo vai tratar com esses camaradas aqui? Paulo então vai quebrar esses argumentos. Como é que ele vai quebrar? Primeiro, Paulo vai dizer assim, ó, nós não precisamos mais circuncidar, porque nós já somos circuncidados no Espírito. O que seria então a circuncisão para Paulo? A circuncisão no Espírito para Paulo é o novo nascimento. O judeu falou, tu é cristão? Beleza, mas tu tem que se circuncidar para cumprir a lei de Moisés. Paulo, não, nós não precisamos mais marcar a nossa carne. O novo nascimento, a regeneração já aconteceu. Paulo vai falar o seguinte, já morremos para a carne e a sua influência. Gálatas capítulo 5, 24, ele diz assim, ó, na cruz de Cristo está pago todas as nossas concupiscências. Em Cristo morreu todas as nossas paixões e concupiscências. É o que está escrito em Gálatas 5, 24. Já somos sepultados e ressuscitados com Jesus. Como? Através do batismo. Ele faz uma metáfora. Ó. O simbolismo do batismo, quando eu desço as águas imergido, eu morro, e quando eu subo, eu ressuscito. Então todo mundo que está em Cristo sofre também essa situação. Cada ponto, olhe para mim aqui, irmão, cada ponto que os legalistas usavam, Paulo rebatia, sempre apontando para quem? Para Cristo. A obra de Cristo ela é perfeita na teologia paulina. Não só estamos mortos para o pecado, mas nós somos nova. O que é que diz 2 Coríntios 5,17? Todo mundo sabe esse texto. Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Oh glória! Estar em Cristo é outro nível, meu irmão. A conclusão de Paulo é então, a verdadeira devoção a Deus não está em uma vida de obediência. O que era que os legalistas fizeram? Quer ser salvo? Cumpre a lei. Pergunto para os irmãos, quem cumpre a lei aqui? Lutero ficou doidinho, orava no milho, subia a escada de joelho, pagava penitência, altos jejuns, ia para os monastérios e ele dizia, não tenho paz. Quando Lutero descobre que a única justiça que pode salvar é de Cristo, ele fala, bah, Igreja Católica, Reforma Protestante. Aí começa uma nova era no cristianismo. Ó, triunfo, capítulo 2, verso 15. Cristo não somente precede, como também já triunfou sobre todo o poder espiritual. Colossenses 1,17, por favor. Colossenses 1,17 diz assim: Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Vai lá em Efésios, rapidinho, capítulo de número 1, só 2 versículos. Efésios, capítulo de número 1, verso 20 e 21, ele diz assim, Efésios 1, 20 e 21, ele diz, Ele exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar à sua direita nas regiões celestiais. Aí Paulo diz, acima de todo principado e potestade, poder, domínio de todo nome que possa mencionar, não só no presente século, mas também no futuro. Irmão, Paulo não abre para ninguém, não interessa que classe de anjo é, Cristo é maior. Não interessa quem seja, Cristo é maior. Nele reside todo o poder. Ou seja, quem está em Cristo... Irmão, por que quem está em Cristo não perde? Pergunto, quem é maior que Cristo? O que é que diz Romanos 8.1? Portanto, agora, nenhuma condenação há para aqueles que estão
E o 31, o que é que diz? Se Deus é por nós. E o 33, quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus, se é Deus que os justifica? E o 35 ao 39, quem poderá nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Aí ele vem duas listas. Primeira lista, humana. Fome, angústia, espada, é coisa que a gente passa todo dia, não pode. Segunda lista, coisas que nós não vencemos. Altura, profundidade, largura, principado e potestade. Ele fala, também isso não, porque quem está em Cristo já triunfou. Ô glória! Tu perdeu de dar glória nessa. Olha só, por isso em Jesus nós somos mais do que vencedores. Depois eu disponibilizo os slides para os irmãos para lerem as referências, tá? A gente não tem tempo. Ele triunfou aonde? Capítulo 2, Colossenses, vai lá, abre o texto. Colossenses 2,15. Olha onde foi que ele triunfou. Para que sejam, Colossenses capítulo 2, versículo de número 15. Eu estava lendo Filipenses. Diz assim: e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre... Aonde? Ou seja, todo mundo que está em Cristo já triunfou. Todos que creem na cruz de Cristo já estão triunfantes na pessoa do Senhor Jesus. Vamos lá. Sombra, aqui, irmão, daria uma escola bíblica só disso aqui. Viu? Daria uma escola bíblica só disso aqui. Capítulo 2, 17. Leia, por favor. Capítulo 2, 17. Não fique com pressa de sair não, vou te liberar já já. Porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém o corpo é de... Olha para mim. Ele não está falando de legalismo? Sim ou não? Sim. Esse tópico aqui é legalismo. Ele está falando de legalismo. E o que é que o legalista quer? Que tu cumpra a lei. E Paulo está falando para todos os crentes judaicos. E está dizendo assim, ó, judeus, eu também sou judeu, da tribo de Benjamim. Você quer ler Romanos 10, você lê na sua casa que ele dá um show. Você quer ler Filipenses 2, você lê lá que ele dá um show. Ele fala assim, ó, todo culto de vocês, todas as observâncias da lei de vocês são imperfeitas, passageiras e transitórias. São só sombra de uma realidade. E quem é a realidade? Fala aí, irmão. Quem é a realidade? Sombra das coisas que haveriam de vir. O culto judaico apontava para uma realidade. E a realidade é Jesus. Então aí eu pergunto para vocês, se o culto judaico imperfeito, repita essa palavra, todo mundo. Bora pessoal, imperfeito, no 3, 1, 2, 3. Se o culto judaico imperfeito aponta para uma realidade perfeita, que é o culto cristão, aí eu pergunto para vocês, como é que pastor cristão quer judaizar o culto na sua congregação? Está vendo o que faz falta de entendimento? O camarada, às vezes, irmão, até tem uma boa intenção. Só que tem um ditado que diz que o inferno está cheio de boa intenção. Olha para mim. A intenção dele é até boa. Outra coisa, às vezes a intenção, na verdade, só quem conhece Deus, o coração daquele homem ali está tão cheio de coisas que quando ele está com um talit, com uma trombeta, com um chofar, com uma arca, com um candelabro, seja o que for de utensílio do culto judaico, tem uns que levam até boi mesmo, cabra para dentro do culto, para tentar fazer literalmente, ele pensa que aquilo está mostrando espiritualidade. Mas na verdade Paulo está dizendo que ele está costurando o véu que foi rasgado. Quando o véu rasga de cima a baixo, por que de cima a baixo? Porque é Deus que dá ordem, vem lá de cima, ó, de cima a baixo. Quando esse véu rasga de cima a baixo, ele está dizendo, ó, acabou esse culto. Aí um pastor, quando ele pega e quer judaizar o culto, ele pega uma agulha e começa a costurar o véu que foi rasgado. Lembra, culto judaico, sombra, culto cristão, realidade. De novo, culto judaico, sombra, culto cristão, realidade. Culto judaico, imperfeito, culto cristão, perfeito. Culto judaico, transitório, culto cristão, eterno. Culto judaico, lei, culto cristão, graça. Foi aí que Paulo falou, a letra mata. A letra, mas o espírito... Aí o cara que não gosta de escola bíblica falou, tá vendo? Bora pro monte orar, porque se estudar muito a letra mata. Não, Paulo está falando justamente isso aqui, ó. A letra é a lei de Moisés. A palavra letra no texto de 2 Coríntios é gama, a lei de Moisés. Quando alguém adulterava, o que era que a lei mandava fazer?
matar. Então a lei mata, mas o Espírito, a nova aliança, a graça, o culto cristão, glória, ele vivifica. Não falta escola bíblica. Continuar a viver em preceitos passados significa preferir a sombra do que a realidade. Você não precisa circuncidar, você já tem a regeneração. Você não precisa de sábado, Cristo é o Senhor do sábado. Você não precisa cumprir leis, Cristo já cumpriu todas as leis. Você não precisa deixar de comer o seu porquinho assado. Dá uma glória aí, irmão. Ontem eu comi um porco assado, eu não sou judeu. Você não quiser comer, pode mandar para mim que eu como. Olha aí, vamos lá. Perguntas. Segundo tópico. Olha que tem aqui. Leva lá para ela, rápido. Leva que os irmãos já estão agoniados para ver a novela. Pode falar, irmão. Por que só os homens eram circuncidados e as mulheres não? Porque a circuncisão é feita no órgão masculino. Entendeu? Ela era feita no órgão genital masculino. Aí é a circuncisão. E a circuncisão foi dita a Deus, a Abraão, que quem deveria sofrê-la, nesse sentido, seria o primogênito. E só poderia ser do sexo masculino. Certo? Mais alguém? Ali, o irmão Edson. Pastor, irmãos, não havia uma pergunta, mas só um destaque de tudo que o senhor falou, essa questão de estar em Cristo, né? A boa compreensão dessa simples expressão estar em Cristo no sentido bíblico, ela faz toda a diferença na vida do crente. De tudo que o senhor falou foi o que marcou para mim, particularmente, mais, né? Obrigado. Amém, exatamente. Olha aí, e a sua fala é tão boa que se eu não estiver em Cristo, ou eu vou ser legalista, ou eu vou ser místico, ou eu vou ser asceta, ou eu vou ser gnóstico, porque eu vou procurar para mim um meio de salvação. E no final eu já garanto para você que você vai ficar frustrado, porque você não vai conseguir. Agora, se eu estiver em Cristo, glória. Pode procurar, irmão, qualquer religião do planeta, eles estão procurando um meio de se salvar. Mas quem está em Cristo já está salvo. Último, misticismo e ascetismo, anjos e visões. Vocês só vão sair quando eu terminar. Anjos e visões. Também uma espécie de misticismo estava ganhando o espaço ali em Colosso. Olha o que estava acontecendo, rapidinho. De verdade, bora correr aqui. A ideia é que era totalmente possível ter profundas experiências espirituais a partir da palavra. Quem não conhece uma irmã aqui que vive tendo visão? Aquela irmã que só Deus vive falando 24 horas na cabeça dela. Olha isso, é aquilo. E ela, meu Deus, eita glória, eita meu Deus. Todo mundo tem uma irmã assim perto da sua casa. Se essa irmã não for você. Irmão, isso aqui é perigoso. Escute, eu não estou anulando e nem dizendo que Deus não pode se comunicar com você. Mas todas as vezes que Deus haver de se comunicar com qualquer um de nós, nós temos um crivo para saber se aquilo não é tua emoção, porque a mesma palavra diz que o coração do homem é enganoso. Então o que vai crivar isso é a palavra. Deus nunca vai te dar uma revelação e te mostrar algo que contraria aquilo que Ele estabeleceu. Nunca Ele vai fazer isso. Outra coisa, sendo assim, os falsos mestres, eles pautavam-se em visões e buscavam um estreito relacionamento, sabe com quem? Com o anjo. Por que Paulo está falando a carta todinha? Ele está acima de principado e potestade. Ele está acima de principado e potestade. Ele está acima de qualquer anjo. Por que ele está a carta todinha falando isso? Simples. Porque eles estavam acreditando em todo momento que os anjos eram intermediários entre Deus. E eles e Deus. Eles acreditavam que através de anjos poderiam chegar ao sobrenatural. Viu? E lá no Apocalipse, no final do livro, quando João vê aquele anjo, e João se dobra no pé dele, porque era estrondoso a glória, João se joga no pé dele, o anjo olha para ele e fala, rapaz, tu não lê Bíblia? Levanta, eu vim te servir, eu estou aqui para te servir. Anjos estão ao ministério para o nosso serviço. Anjos não recebem adoração, anjos não resolvem causa se não for o poder de Deus. Eles não têm esse poder de te levar para o sobrenatural. Deixa eu usar a palavra certa. Isso só acontece através da
palavra através de Cristo Jesus. Não tem outro meio para isso acontecer. Mas o que é então misticismo? Por exemplo, pastor, o que é um crente místico? Olha aqui, ó. Misticismo é uma prática espiritual que busca, olha o que o místico faz. Busca a união direta com o divino, o absoluto ou a realidade última. Os místicos buscam experimentar a presença de Deus ou a realidade espiritual de forma imediata e intuitiva, além da razão e da lógica. O místico, ele não gosta de Bíblia. O místico, Deus só fala com ele aqui, ó. Ah, meu irmão, cuidado. Toda sexta-feira nós estamos aqui. Característica dos místicos: busca da união com o divino, experiência direta e intuitiva. Ele tem uma intuição que não falha, irmão. É o próprio Deus falando na mente dele. Viu? Outra, ênfase na experiência pessoal. Todo místico, ele tem experiência pessoal e ele quer colocar a experiência pessoal. Gente, olha, ou é coincidência ou é um alerta de Deus. O Smith teve experiência, fundou quem? Os Mormons. O Russell teve experiência, fundou quem? Testemunho de Jeová. Allan Kardec teve experiência, fundou quem? O Espiritismo segundo Allan Kardec. Maomé teve experiência, fundou quem? O Islã. E pasmem vocês, todos foram anjos que apareceram para eles. Eles pegaram a experiência, pegaram a Bíblia e falaram assim, ó, fica aqui de lado, a partir de agora nós temos uma nova revelação. Então quando eu pego a minha experiência e coloco ela acima da Bíblia, Paulo me condena em Gálatas 1, que tu seja anátema. Irmão, esse texto é tremendo. 1,6. Se um anjo descer aqui e pregar um outro evangelho, que ele seja amaldiçoado. Paulo está fechando um anjo. Olha essa fala de Paulo. Ele está dizendo assim, ó, se dá uma doida no anjo, ele querer se desviar do nada e querer descer aqui e pregar um outro evangelho que não seja esse, que ele seja amaldiçoado. Então, se Paulo não abriu para um anjo, tu acha que ele vai abrir para ti? Experiência de ninguém gera doutrina. E eu não estou dizendo que você não pode ter experiência. Como é que eu sei que essa experiência é de Deus ou não? Bíblia. Como é que eu sei se a experiência é só emoção? Bíblia. Como é que eu sei se é só o meu coração? Como é que eu sei se é só intuição? Rejeição da razão e da lógica, eles só andam no mistério. Olha, o menino caiu ali, foi o diabo que jogou ele, o inimigo está furioso. Olha, a irmã bateu a cabeça, aí foi o inimigo que deu uma rasteira nela. Tudo é o diabo. Vai ler Bíblia, meu irmão, pelo amor de Deus. Busca da gnose para a salvação. Vocês estão calados. Olha, Paulo escancara a raiz do problema. Ele diz assim, ó. Ele diz que isso é mente. Olha o que ele vai falar, irmão. Que essas pessoas que vivem nesse comportamento. Lê o 18 aí. Lê. Paulo vai dizer o seguinte. Que essas pessoas místicas que vivem nesse comportamento. Olha o que ele declara aqui, ó. Capítulo 2, verso 18. Não deixe que ninguém se faça de árbitro para desqualificar vocês com pretextos de humildade e culto de anjos. Baseando em visão. Estando cheio de quê? De orgulho sem motivo algum da sua mente carnal. Paulo está dizendo que essas pessoas estão na carne. Não tem nada de Espírito Santo lá. É a pura carnalidade. Meu Deus. Embora pareça espiritualidade, qualquer misticismo dentro da igreja é o quê? É carnal. Qualquer tipo de união a Deus fora das Escrituras é misticismo e carnalidade. Bora correr. Ascetismo. Está aqui, Theo. Essa era outra ameaça da igreja. Essa aqui é a última. Consistia na ideia que todos podemos crescer espiritualmente mediante a quê? No 3, todo mundo vermelho. 3. Mediante firme domínio do corpo, que era a recusa dos prazeres da terra. Então, o que era que o asceta fazia? A palavra asceta fazer exercício, significa exercício. Então, eles tinham muita disciplina contra o corpo. Aí ele fazia o seguinte, ó. Essa prática tornou-se comum na Idade Média. Eu falei dos monges. Tá? Eu estou correndo aqui já que o tempo já foi. Esse aqui é o último tópico. Passa aí, Jonathan. É a religião do não. Ou seja, ensina que podemos agradar a Deus obedecendo uma lista de nãos. Dos prazeres mundanos,
Não posso. Práticas e disciplinas espirituais como jejum, meditação, ênfase na disciplina e no autocontrole, se autoflagelar, pagar penitência, lutar contra o corpo. Eu não vou casar, tudo que o meu corpo quer eu vou reprimir. Se eu disser não, aí eu vou conseguir a minha salvação. Meu irmão, pelo amor de Deus, está perdendo o melhor da terra, viu? Está perdendo o melhor da terra. E o último, capítulo 2, versículo 23, aparência. Para Paulo, qualquer esforço humano fora de Cristo, qualquer coisa que tu fizer fora de Cristo é aparência, é orgulho, é soberba, é falta de humildade, é tu querendo aparecer. Segundo Paulo, tipo, culto a si mesmo é uma falsa humildade, é carnalidade. Outra, passa de onda. Quando praticados fora da direção do Espírito Santo, não tem poder contra o pecado. Qualquer coisa que você faça longe de Deus não tem poder nenhum contra o reino das trevas. Não interessa que propósito seja. Irmão, cá para nós, que tem de crente que faz propósito doido aí, para conseguir alguma coisa, pensando que aquilo ali, ele vai conseguir alguma coisa com Deus, não é brincadeira. A única solução é o quê? É a cruz. Só ela e nada mais. Qualquer esforço feito fora disso, ainda que a intenção seja o quê? Não passa de quê? De trapos de imundícia. Oh, glória a Jesus. Pergunta, acabou. Tem? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Deus abençoe vocês. Até a próxima aula. Bata uma palma para o Rei Jesus. Tchau, tchau. Deus te abençoe. Passei 10 minutos.